E aí, embaixadores do Reino de Deus, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Esses dias têm sido, assim, pelo menos para mim, não sei para vocês, têm sido marcantes, têm sido impactantes, porque tá acontecendo isso que essa música fala: Ask and you will receive. Peçam e receberão. Nós estamos buscando, nós estamos pedindo, nós estamos correndo atrás, nos aprofundando sobre quem Deus é, querendo, desejando conhecê-lo mais, e nós estamos recebendo. Glória a Deus por isso. Ontem mesmo tivemos uma revelação bíblica sobre a paternidade do nosso Deus, que o nosso Deus também é o nosso Pai, e hoje existe algo novo preparado para nós. Hoje existe algo diferente que nós vamos aprender através de um versículo poderoso que é chave assim nas Escrituras, para que eu e você tenhamos um relacionamento melhor com esse Deus que é Pai, que é Redeemer, que é Holy One of Israel, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. E tudo que a gente já viu sobre ele até aqui. Let's go. Dear God, we thank you so much for this day, for this new opportunity of being here in order to learn from your word, in order to hear from you about who you are. We have learned that you are the Holy One of Israel, mighty God, our Redeemer, our Father. God, you're really everything we need. Thank you so much, God. We love you. This morning we declare, we love you, God. We love your presence. We love the manifestation of who you are in our lives. In Jesus' name, bless this moment, bless this class. May this be the best class we have ever had. In Jesus' name. Give us the pleasure of your Holy Spirit, the presence of your Holy Spirit with everything it brings. In Jesus' name. Pai, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado por esses dias que temos aprendido sobre a sua identidade, sobre aquilo, as multiformes facetas que o Senhor tem de se revelar a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor é Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Redentor, o Senhor é o Santo de Israel, aquele que fez tudo durante essa história. O Senhor é o Creator, o Senhor é o Criador de todas as coisas, e ao mesmo tempo o Senhor é o nosso Pai. E hoje nós vamos estudar aqui mais uma forma através da qual o Senhor se manifesta nas nossas vidas. E nós te pedimos, toca nos nossos corações, toca, Senhor, nas nossas mentes, transforma o nosso entendimento. E que essa daqui seja a melhor aula que a gente já teve até hoje. Em nome de Jesus, que ao sairmos daqui sejamos transformados e tocados para sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Espírito Santo, haja no nosso meio. Faça-nos entender algo novo. Revela mais profundamente aquilo que vamos ver aqui hoje. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Só você que concorda com essa oração, deixa o seu hashtag Amen aí. Eu recebi tantos, mas tantos depoimentos sobre o nosso encontro de ontem. Tanta gente curada, tanta gente abençoada, tanta gente tocada. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Let's go! Só para você saber, para a gente ativar aqui tudo que precisa ser ativado, eu vou ler o contexto do versículo que a gente vai estudar em inglês hoje. Lógico que eu vou ler o contexto em português para você se lembrar do que está acontecendo, tá? Para não colocar um texto aqui sem
contexto e isso não significar nada para você. Hoje a gente vai estudar uma fala de Jesus, aquele sobre o qual foi profetizado no texto que a gente estudou ontem. The government will be on his shoulders and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Uma fala desse Jesus de quando ele veio na terra e manifestou a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua beleza. Tá bom? Então, o texto não precisa abrir agora, eu vou compartilhar aqui com você. Não, você não tem preocupação nenhuma a não ser ligar o seu modo aprendedor e falar o máximo possível, repetir o máximo possível do que eu vou falar aqui. Tá bom? Daqui em diante, modo aprendedor ativado. Vamos lá. João 15. Vou ler só alguns versículos. Na versão NVI. Não abra aí, tá? Vou compartilhar. Praise God. Glória a Deus. Ó Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Ou seja, vocês estão prontos para dar fruto. Porque todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Qual palavra é essa? Vocês já estão limpos por essa palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Uau! Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E eu tenho lhe dito essas coisas para que a minha, fala comigo, joy, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Pronto. O que ele está falando? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Depois ele fala, o meu mandamento é este. Qual? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como que ele nos amou? Ele fala aqui, logo no versículo seguinte. Ninguém tem amor maior que este, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Deu a sua vida. Amou tanto a ponto de entregar a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. O que eu lhes ordeno? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Isso aqui é porque eles já tinham conhecido Jesus. A gente já está no capítulo 15 de João, né? Com certeza que até nesse momento eles já amavam o Senhor. E Jesus fala assim, amem-se uns aos outros como eu vos amei.
Então essa é a conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos antes da gente entrar no versículo da aula de hoje, que é esse aqui, ó. Ó, de 0 a 10, quanto que se entende? I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. De 0 a 10, quanto você entende? How much do you understand? Tem alguma palavra que eu falei aqui que você não faz ideia do significado? Sim ou não? Claro que você se lembra do contexto, e é essa a intenção de ler antes para você. O contexto, para você se lembrar do que está acontecendo. Imaginar Jesus olhando para os discípulos e tendo essa conversa com eles. Real, isso aqui não é só um texto, gente, isso aqui aconteceu de fato, tá? E agora, beleza. A gente vai então, ó, temos 3, 4, 3, 4, 6, 4, 3, 4, 7, 7, 5. Ótimo. Inclusive, deixa eu dar um dado para vocês aqui, ó. Mais de 50% dos nossos inscritos no movimento são iniciantes. Então, no completo 0 ou no primeiro passinho ali do inglês. Então, se você está nessa situação também, não se preocupe, tá? Que você não está sozinho e eu estou aqui para te ajudar. Essas aulas foram feitas pensando em você também e em quem está ali no intermediário, tá? Então vamos para cima que você vai sair daqui dessa aula entendendo tudo. E ainda 3 pontos extremamente importantes do inglês para você usar a vida inteira com o idioma, tá bom? Dá uma ajustada aqui na câmera. Ótimo. Agora, com o texto, fala aí comigo. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. John 15:15 da NIV. Esse é o nosso versículo de hoje. Eu quero focar nessa primeira frase aqui, para a gente se aprofundar nela. I no longer call you servants. Esse I, lógico que você já sabe o que significa, a gente já viu várias vezes aqui. I no longer call you servants. Eu vou escrever para ficar bem didático aqui, ó. Repete comigo. I no longer call you servants. É isso que Jesus falou. No longer, repete. No longer significa eu fazia algo, ou alguma coisa acontecia, ou você fazia algo, e aquela coisa não acontece mais. Ou aquela atitude não se repete mais. É como se fosse um não mais, no sentido de duração. Esse mais não é de quantidade, é de duração. Então, I no longer call you servants. O que isso significa? Por um tempo, eu chamei vocês de servos. Servants. Fala aí comigo. Servants. Serventes. Serviçais. Servos. Servants. Mas agora eu não chamo mais. I no longer call you servants. Eu não chamo mais de servos. Eu não vos chamo mais. Lembra do call? A gente viu, na aula de ontem.
Lembra? And he will be called. Ele será chamado. He will be called. Aqui é só o call. Você tá vendo? Você não vai mais esquecer o que significa call. Por quê? Você viu no versículo de ontem, você tá vendo no versículo de hoje. Se você continuar estudando do jeito certo, você vai ver semana que vem de novo. Não só o call, mas coisas novas, coisas que você já viu. Isso fica impossível de você esquecer se você se manter assim, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem aqui para destacar é esse no longer. Tá aqui, ó, na nossa tela. Ó, não mais no sentido de duração. I no longer call you servants. Você consegue repetir essa frase? I no longer call you servants. Eu chamei por um tempo, só que eu não chamo mais. I no longer... Ó, esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é top. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Quem sabe? Quem já ouviu essa música aqui em português, pelo menos? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. No longer está aparecendo tanto no contexto que a gente está estudando, como no contexto novo que eu acabei de introduzir vocês aqui, que é o contexto bíblico. Quem já conhece, quem já ouviu essa música, fala assim, ó, eu conheço, eu quero ver. Manda uma mãozinha para cima assim, ou um joinha, como a Giovanni já fez, Giovanni. Manda assim, para eu ver quem já conhece. Vamos cantar um pedacinho dela para você nunca mais esquecer desse No Longer. Aí uma galera conhece. Agora você vai conhecer in English. Vamos lá. Canta comigo esse pedaço aí, tá? É esse segundo bloco de texto aqui, ó. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Agora você, hein? 3, 4. I'm no longer a slave. I am a child of God. De novo. Aê! Very good! Congratulations! Parabéns! No longer, então, significa não mais. E o que você acabou de declarar aqui, ó, é poderosíssimo e revisa várias coisas que a gente viu ontem. Por quê? Child, o que é child? A gente viu ontem. Child é filho, no genérico, né? Eu posso falar que I am a child e a Valéria também, porque é uma palavra que é independente do seu sexo, tá? E tem a ver também que God is our Father. Então, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God, tá? I'm a child of God. Pronto, no longer então, não mais. Seguindo no texto, como que é servo, então? Servants. Beleza. Todo servo tem o seu master. Todo servo tem o seu master. Fala assim comigo.
Todo servo tem o seu master. Pronto. Tá aqui, ó, no vocabulary. Ó, no longer, no sentido de stop. Servants and master. Todo servant tem o seu master. O master é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é o master. Deu para entender? Very good. Continuando então. Vamos lá no versículo. Por que I no longer call you servant? Because a servant does not know his master's business. Por causa disso. Quem entende? Because a servant does not know his master's business. Também vou deixar separado aqui. Como que eu falo? Ele não conhece. Ele não sabe. Ele não... No sentido de intelecto, né? Eu não conheço. I don't know. Beleza. Aí a gente sabe falar. E ele? Quando a gente está falando ele ou ela para coisas, que é o it que a gente usa, né? A gente usa esse does ao invés de don't. Então fica, ele não conhece. Como fica aí? Escreve aí no chat, please. He does not know. Tá? Ou he doesn't know. Do jeito que está aqui. Do jeito que o Marcos escreveu muito bem. He doesn't know, beleza? Por quê? Quando é he, she ou it, a gente usa o does ao invés do don't, ao invés do do, né? E aí a contração fica doesn't ao invés de don't, tá? Isso. He does not know ou he doesn't know. Perfeito, isso aí. Agora, como que eu digo um servo não conhece? Um servo não conhece. A gente pode trocar esse he por um servo, né? Afinal de contas, um servo é ele. Então, escreve aí no comentário que eu quero ver se vocês entenderam o que eu acabei de falar. Um servo não conhece. Can you please write it? Vamos ver se tem alguém aqui que acertou. E você que está aí na sua casa também, tá? Assistindo a gravação aí, tenta responder isso. Isso. Muito bem. A Valéria falou aqui, a Fátima também. A Audileia. Perfect. Então, a servant doesn't know. Ou ainda, separado, né? A servant does not know. Repete. Lembra? A servant does not know. Pronto. O que um servo não conhece, que precisa ser conhecido, e é o motivo pelo qual Jesus no longer calls us servant. O que? O que é isso que um servo não conhece e que precisa ser conhecido, que é o motivo pelo qual Jesus não nos chama mais de servo? O que é isso? Ah, isso aqui é um código, hein? Isso daqui é um segredo que eu nunca tinha pensado nesse texto. Glória a Deus por isso. Sabe o que um servo não conhece? Aqui, ó. His master's business. His master. Esquece esse apóstrofo S aqui, ó. Se a gente parasse aqui, antes desse apóstrofo S aqui, ó. Eita, é invertido para mim, por isso que eu fico meio perdido assim na hora da direção. Mas, ó, se a gente parasse aqui, isso daqui significaria: porque um servo não conhece seu mestre, né? Beleza, mas ele não está falando isso. Ele está falando assim, ó, o servo não conhece
o business do seu mestre. Aí, você sabe o que é business? A gente já viu que master, o significado, e a gente vai ver agora o que é business. Eu peguei uma imagem aqui que vai te ajudar a entender, com certeza. Ó, business é isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Tenta falar aí o significado sem pesquisar. Isso, very good. Negócio, trabalho, negócios, businesses. Business é negócio, tá? É o que está sendo fechado aqui, ó. Um negócio está sendo fechado aqui. Agora olha que doideira. Não, vou deixar essa reflexão para o final. Lembrem-se, se eu acabar a aula sem dar essa reflexão, vocês me lembrem, vocês me cobrem. Nunca tinha pensado nisso, nunca falei isso, talvez você nunca tenha ouvido isso também. Vamos lá. Aqui está acontecendo uma parada que eu chamo de posse dupla. Posse dupla. Como que eu falo assim, ó? Escreve no chat. Como que eu falo em inglês? Meu pai. How can I say that in English? Meu pai. Deus é meu pai. God is my father. Exatamente. Muito bem. Cláudia, Giovanni, Valéria. Eita, pulei. Elisângela, Gisele. Tô vendo todos vocês aqui, tá? A minha cabeça ela fica aqui fritando, porque eu tô prestando atenção na aula, sei o que eu vou falar em seguida, tem um material aqui, tem uns comentários de vocês, mas eu lembro do rosto de vocês que sempre estão aqui comentando, tá? Muito bom. É assim. E como que eu falo? O reino dele, eu tô falando de posse aqui, certo? Então, my father. O reino dele. Reino é uma palavra-chave do nosso movimento, hein? Você tem que saber. Kingdom. Se reino é kingdom, como eu digo o reino dele? Seek first his kingdom and all will be added. Todo dia toca essa música aqui no comecinho da aula. Amanhã presta atenção que vai aparecer o que a gente está escrevendo aqui. His kingdom. Exatamente, Heron. His kingdom. O reino dele. Tá vendo que o meu veio antes, o dele veio antes, my, his. Como que eu falo? O cabelo dela. Aí peguei pesado. Você vai se confundir na pronúncia, provavelmente. O cabelo dela. Ó. Her hair. Her hair. É o cabelo dela. Aí, ó. Muito bom. Muito bom. A diferença na pronúncia, hein? Her hair. Tá bom. Então a gente já viu aqui uma posse. Isso aqui é simples, esse aqui é o básico, tá? Só que existe uma outra forma de expressar posse, que é com esse apóstrofo S aqui, ó. Tá? Nesse conjuntinho aqui, tá acontecendo uma outra coisa que também é básico. Quando a gente juntar as duas coisas, vai ficar um nível um pouquinho mais avançado, só que você vai entender aqui agora. Presta atenção no nosso documento. O nosso segundo ponto é a posse dupla, o apóstrofo e a posse dupla. Tá? O básico. Mary's husband was Joseph. Consegue repetir isso? Mary's husband was Joseph. O que eu estou dizendo? O esposo de Maria foi José. O que isso significa? Que quando eu coloco o apóstrofo S,
e algo ou alguém depois disso, eu estou falando que esse algo ou alguém pertence ao que veio antes. Opa, será que é isso que acontece aqui no versículo? Será que tem alguma coisa parecida aqui? Ó, o business é algo, ele veio depois do apóstrofo S. Isso significa que o business, ele pertence a esse alguém aqui, a esse master. Fala assim, ó, master's business. O business do master. É assim que você entende invertido, né? Se você for traduzir, você traduz o contrário. O negócio do mestre. Isso aí. Vamos ver mais alguns exemplos só para você entender. Se Mary's husband was Joseph, Joseph's wife was Mary. Tá bom. Beleza. Wife é o quê? É um complemento aqui de husband, né? Todo husband tem uma wife. Não tem segredo aqui. Joseph's wife was Mary. Jesus' parents were Joseph and Mary. O que são parents? Parents são parentes? Parents são pais. Então, isso daqui, parents, de Jesus, were Joseph and Mary. Isso aí. Beleza. Não precisa traduzir isso aqui. Você já entendeu. Tem uma observação, ó. Quando o nome termina com S, não precisa de outro S depois do apóstrofo. Igual aconteceu aqui no Mary. Mary terminou com Y, então a gente só colocou o apóstrofo S. Joseph terminou com H, apóstrofo S. Jesus já termina com S, então a gente só coloca o apóstrofo. Não precisa. Tá bom? Quando o nome termina com S, não precisa de outro S depois do apóstrofo. Pronto, essa informação é extremamente importante. Agora a gente junta as duas coisas. Que é o quê? Ó, a posse dupla. A posse dupla é isso aqui, ó. O negócio do mestre. Mas esse mestre é de algo ou de alguém também. Então, ó, é o negócio do mestre dele. É só ler o contrário que você vai acertar, que você vai entender. Você já sabe que his é dele, não sabe? Você já sabe que isso daqui, o que vem depois pertence ao que vem antes, não sabe? Sabe? Então agora fala assim comigo, ó. His master's business. O negócio do mestre dele. Por isso que a gente chama de posse dupla. Posse dupla. Eu que dei esse nome, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, desse jeito que você está ouvindo aqui. Tá? Você entendeu? Esse é o nosso segundo ponto. His master's business. O negócio do mestre dele. Olha aqui que o servo não sabe. O servo não sabe, não conhece, does not know his master's business. Opa! Deixa aqui. Vamos repetir comigo só a última vez antes da gente ir para a próxima parte do versículo? I no longer call you servants. Por quê? Why? Because a servant does not know his master's business. Leia aí você agora. Great. Assim a gente pode voltar para o versículo. Olha o que Jesus fala, que interessante, ó. Instead, I have called you friends. Pronto. Próxima frase chave aqui nossa. Instead, I have called you friends. Você consegue repetir? Instead,
I have called you friends. Agora eu quero que você repita só isso aqui, ó. Instead. Instead, I have called you friends. Como que você vai fazer para se lembrar do significado disso aqui depois? Assim, ó. Fala uma coisa que você fazia e no lugar disso você faz outra coisa. Deixa eu te dar um exemplo para te fazer entender. Eu não acordo mais tarde. No lugar disso, eu acordo cedo. Eu não mais acordo tarde. No lugar disso, eu acordo cedo e aproveito melhor o meu dia. I no longer wake up late, que é tarde. Instead, fala assim, ó, faz esse sinal, ó. Instead, I have called you friends. Pensa num exemplo e escreve aí pra mim. Vai lá. Você tá vendo que hoje eu tô forçando a barra com você, né? Por quê? Porque eu não aceito mais você sair dessa aula, nem das próximas, sem falar, sem escrever, sem pensar, sem fritar o cérebro. Você tem que sair com a mente exercitada daqui. A nossa aula de inglês você não assiste. Você não assiste isso aqui, tá? Você faz, você participa, tá bom? Porque se você só assistir, você vai desperdiçar mó benefício. Nice. O que é esse instead? Qual que é a aplicação dele? A aplicação dele é, ao invés disso, no lugar disso, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Ó, que legal. Olha esse exemplo da Neliana. Olha o que ela falou. I no longer hate English. O que é hate? É o contrário do que ela falou ali, ó. Instead, I love English. I no longer hate English. Instead, I love English. Deixou de odiar e no lugar disso, ao invés disso, começou a amar o inglês. Muito bom. That's good. Ó que legal. I'm not a slave anymore. Instead, I'm a friend of God. Very good, Gisele. Anota assim, ó, o terceiro ponto é esse, tá? Instead e sua aplicação. I no longer study Portuguese. Instead, I study English. Você consegue repetir essa frase? I no longer study Portuguese. Instead... Não, de verdade. Parece que é bobeira. Mas quando você usa uma entonação correta, presta atenção que isso pode mudar a sua vida com o inglês. Quando você usa uma entonação correta, na hora de interpretar o que você está falando, o que você está cantando, o seu cérebro, ele associa isso com uma coisa real, com um fato. E quando ele associa o que você está falando com um fato, ele fala assim, ó, isso é importante, eu preciso me recordar disso, eu preciso me lembrar disso. Muito melhor do que você ficar fazendo assim, instead, study, assim, bababi, bababá, bababi, babá, que foi quando eu aprendi inglês, foi como eu aprendi inglês lá atrás quando eu comecei. Ficava repetindo uma lista de palavras. E aí o cérebro fala assim, isso aqui é só mais uma lista. Isso aqui é só mais uma palavra. Isso aqui é só mais uma coisa das milhares de coisas que eu vou ver hoje. Eu não vou perder meu tempo guardando isso aqui. Agora quando você faz isso, ó, instead, opa, você usou entonação, você usou movimento, você ouviu a forma como você falou. Muda, tá, gente? Muda tudo. Levem a sério. Instead, I have called you friends. Já entendemos, já podemos facilmente passar para o próximo ponto. E eu tenho certeza disso.
Instead, I have called you friends. Agora, ao pé da letra, vem aqui, esse é o nosso quarto ponto. O present perfect e a sua introdução. Ele está acontecendo aqui, ó. Aqui embaixo. Olha aqui o versículo. Instead, I have called you friends. Turma. Muito bem, Luciene. É disso que eu tô falando, ó. Muito bom. Olha como que o present perfect aparece aqui, ó. A tradução ao pé da letra disso, aplicando o que a gente viu na aula passada de particípio, a do e do ido, seria assim, ó. I have called you friends. Eu tenho chamado vocês de amigos. I have called you friends. Agora repete comigo. I have called you friends. Eu sei que está escrito Khaled aqui. Eu sei. Mas repete. Called. Called. Isso. I have called you friends. Aqui, se você percebeu, na primeira vez que eu li, eu apliquei o que eu ensinei na dica de ontem lá no Instagram, que é o link sound, o link entre os sons das palavras. I have called you. Percebeu? I have called you friends. Boa. Isso aqui ao pé da letra é assim. Só que, quando essa estrutura aqui aparece, ó, isso aqui é só uma introdução, você não precisa esquentar a cabeça com isso. Vai se internalizar naturalmente. Quando aparece essa estrutura, eu, ele, ela, nós, eles, depois um have ou has, que é uma outra forma de have, e um verbo no particípio, que são aqueles verbos que a gente já viu, a, do, e, do, ido, a gente chama isso aqui de present perfect. Se você quer anotar alguma coisa aí sobre isso, anota assim, ó. O present perfect é uma espécie de passado que, das duas, uma, ou ele ainda não acabou, ou eu não cito, ou não está implícito quando ele aconteceu. Ou ele ainda está acontecendo, ou eu não deixo explícito quando aconteceu. Tá? Anota assim desse jeito. Essa é a introdução do present perfect da forma mais simples, mais democrática que você vai ver aí. Tá bom? Present perfect introduction. I have called you friends. Jesus, ele não falou assim, ó. Ah, tal dia eu parei de te chamar de servo. No dia tal, quando tal coisa aconteceu. Não, foi uma caminhada ali, né, com os discípulos. E primeiro ele foi revelando, né, the master's business para os discípulos, a ponto de chegar e falar assim, ó, eu já não vos chamo mais de servos. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. Faz um tempo já que eu te chamo de amigo. Continuo te chamando de amigo, não cito o dia que eu comecei a te chamar de amigo. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. I have called you. Ao pé da letra é, eu tenho chamado vocês de amigo. Tá bom? Essa é uma introdução simples, leve de present perfect. Depois você olha lá no seu PDF que você vai ter mais exemplos, tá? Instead, I have called you friends. Por que agora Jesus chama os discípulos de friends? Ó, porque, ó. Because everything, ou ainda, for everything, pois, né? Lembra aqui, ó. Não. Pera aí, você não entendeu.
Você viu que o for apareceu de novo como pois, porque, no sentido de explicação, viu? Apareceu num versículo de antes de ontem. Não tem como você esquecer mais que o for também pode significar pois. É natural. Você só precisa se manter estudando da forma certa. Só isso. Não é o problema, nunca foi você. Tá? Não é que você tem dificuldade, que você não é capaz. Não. Você só precisa seguir fazendo da forma certa, que é impossível dar errado. Tá bom? Vamos lá. I have called you friends. Por quê? For everything that I learned from my father. Desafio. Fala assim, ó. For everything that I learned from my father. For everything that I learned from my father. O que isso significa? Learn. Lembra o que é learn? Aprender. Learned. Passado. I learned from my father. Eu aprendi. I learned from my father. For everything that I learned from my father. Eu aprendi de quem? Do meu pai. Eu tenho uma dica para dar aqui para vocês sobre esse from. Quando a gente fala de aprender, no inglês a gente não usa o with, a gente usa o from. Quando a gente fala assim, eu aprendi com você. I learned from you. Por quê? Quando eu uso o with, eu tô falando assim, a gente estava na mesma turma, eu aprendi com você. Você estava sentado do meu lado, com você, juntos nós aprendemos. É assim que é a lógica no inglês, nesse sentido, tá? E aqui, quando a gente quer expressar o que a gente está dizendo, assim, oh Deus, eu aprendi com você, no inglês a gente fala, I learned from you. Ou seja, o conhecimento veio from you to me. De ti para mim, de você para mim. From you to me. Entendeu? E é isso que Jesus está usando aqui nesse texto. Como se o Pai fosse a fonte, e na verdade ele é, né? Não é como se ele é a fonte, e Jesus aprendeu dele. Por isso que ele fala, for everything that I learned from my father, que eu aprendi do meu pai, veio dele. O que eu fiz? I have made known to you. De novo aqui, ó, o present perfect aparecendo. I have made known. Ou seja, eu, ao pé da letra, tenho feito conhecido a você. A vocês. Mas a gente entende isso aqui, ó. Assim. Eu fiz ou eu tornei conhecido a você. Por quê? A vocês. A gente pode entender assim também. De novo, o que Jesus está dizendo aqui, ó, não acabou. Eu ainda tenho feito conhecido. Eu não cito exatamente, não é uma coisa completa. Não é um passado que começou ontem e terminou hoje. Não. I have made known to you. Eu fiz e tenho feito, tenho tornado known. O known, ele é o particípio de know, que é conhecer. Então, se ele é o particípio, quando eu falo isso, você tem que entender assim, opa, termina com a do e do ido. Ou seja, conhecido. Conhecido a vocês. Vou ler o texto inteiro aqui para a gente finalizar. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my father, I have made known to you. Again, eu falo e você repete. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business.
Instead, I have called you friends. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. John 15:15. O que Jesus está falando aqui? Quem Deus é para nós? Olha a definição de Deus nesse texto. A person who knows and has a bond of mutual affection with another. A person who knows and has a bond of mutual affection with another. É uma pessoa que conhece e tem uma ligação. Sabe o super bond que a gente fala? Super bond. É uma super ligação, ou seja, uma super cola. Bound. Of mutual affection. De afeto mútuo com outra pessoa. Isso aqui é um amigo. E Jesus está falando assim, ó. I call you friends. I call you friends. Eu te chamo de amigo. Eu chamo vocês de amigos. Porque tudo que eu aprendi com o Pai, from the Father, eu tornei e tenho tornado conhecido a vocês. Por isso que agora, I no longer call you servants. I no longer call you servants. Because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Dessa vez eu quero que você fale, só repetindo o som e o que eu tô fazendo com as mãos. I no longer call you servant, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Agora a reflexão que eu fiquei devendo para vocês. Aê! Você gostou? Você gostou dessa prática de repetir também? Hoje você falou mais do que qualquer outra aula, eu tenho certeza disso. E assim a gente vai evoluindo. Ó, qual que é o negócio do Senhor? What is the master's business? Qual que é o trabalho do Senhor? Jesus, ele veio e a primeira mensagem dele foi sobre o reino. A primeira mensagem de Jesus foi sobre o reino. E o que ele fez? Ele falou, o reino de Deus é como isso. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. As parábolas sobre o reino, o reino, o reino. O reino é como. O reino é como. O reino de Deus é como. O reino dos céus é como. Então, o negócio do Pai, o trabalho do Pai é o reino. E Jesus, ele revelou o reino. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Jesus, ele falou o tempo todo disso.
Começa a prestar atenção quando você lê de novo os evangelhos. Ele falou assim, ó, é isso. É o que eu aprendi do meu pai e é o que eu estou te mostrando, é o que eu estou te revelando. Ó, toma, entenda, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tá aqui. E ele usou várias parábolas. E nesse momento, os discípulos conheciam. Eles já haviam tido contato com a revelação mais profunda sobre the kingdom of God, o reino de Deus. E é por isso que Jesus fala assim, ó, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Um servo, ele só serve, ele nem sabe os negócios do seu senhor, ele só está ali meio que cego, não sabe o que está acontecendo, só faz o que tem que ser feito e acabou. Não, vocês não. Vocês são meus parceiros. Vocês são meus amigos. Sabe por quê? Porque tudo que eu aprendi do meu pai eu ensinei para vocês. Tudo que eu aprendi, everything that I learned from my father, I have made known to you. Tudo que eu aprendi, eu fiz conhecido, eu tornei conhecido para vocês, a vocês. Reflexão. Quanto mais dos propósitos do Senhor você conhecer, maior vai ser o seu nível de amizade com Ele. Porque Jesus ele condicionou a amizade ao conhecimento dos negócios, ao conhecimento das intenções, ao conhecimento dos propósitos. Você pode ver, quanto mais a gente conhecer dos desígnios do Senhor, dos pensamentos do Senhor sobre as coisas, sobre as nossas vidas, sobre o reino de Deus, sobre tudo, quanto maior for a nossa revelação sobre isso, mais amigo de Deus a gente vai ser. Mais a gente vai conseguir colaborar nesses negócios, mas não só como um servo que só age, não, como um amigo que conhece, que tem uma ligação, que tem um afeto mútuo, mutual affection, uma afeição mútua com ele, que sabe o propósito das coisas. Eu sei como isso aqui vai acabar, eu sei que reino que vai ganhar, eu sei qual vai ser a minha recompensa. Eu sou amigo dele. E é isso que você nasceu para viver com ele. Quanto mais nos aproximamos, mais ele se revela a nós. Glória a Deus. Praise God. Então, ó, viva o dia de hoje como um amigo de Deus, por favor. Faz esse favor para o reino de Deus. Viva hoje como um parceiro do Senhor, nos projetos do Senhor, nos negócios, nos business do Senhor. Tem como? Você vai para o trabalho? Tem como você ir falando com seu amigo? Você vai voltar? Tem como você ir falando com ele? Você tem um problema? Tem como você contar com ele, porque ele é seu wonderful counselor? Tem como você falar com ele primeiro, antes de sair falando para os outros? Tem como você abrir seu coração para o seu pai que te ama, para o seu everlasting father? Dá! Por favor, in Jesus' name, em nome de Jesus. Tem como você correr para os braços dele quando você estiver triste, quando você estiver feliz, quando você estiver cansado, quando você estiver cheio de energia? Esse é o nosso Deus. E quando a gente conhece e tem uma revelação bíblica mais profunda sobre ele, a nossa vida toda muda. Nossa vida inteira muda. Vai, faça o seu melhor dia até hoje. Eu vou ler pela última vez, me fale o tanto que você entendeu e partimos. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. John 15:15.
Deu para entender? Good. Ó, vai para cima, faça o seu melhor dia até hoje. Deus te abençoe e não aceite viver nada menos do que uma amizade com o Senhor. Tá bom? Eu abençoo o seu dia, sua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, gente. Amanhã vai ser tão incrível quanto hoje e eu espero te ver aqui. Bye, bye.